sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Continuamos com o céu nublado aí em Natal, ou parcialmente nublado. Temperatura subiu 2 graus, 29 graus. Sensação térmica acompanhou também a subida de 2 graus, agora 32 graus. Bom, e agora para falar sobre essa relação de exercício físico e alimentação, achei muito interessante uma reportagem que, aliás, uma coluna, né, que saiu daquela coluna Viver Bem, é Viver Bem ou é Viva Bem? Viva Bem, né, do UOL, e é de Paola Machado, publicou lá como os exercícios físicos afetam nossa relação com os alimentos, né, foi publicado no dia 20, né, acho que quinta-feira, né, 20, e ela começa lá abordando que quando a gente decide, né, fazer alguma mudança em busca assim de saúde, a gente já se encaminha tudo para aquilo, né? Que ela diz assim, o exemplo dela é que a gente costuma dizer assim, eu tirei o pão e emagreci. E atribui a ter perdido peso, né, a redução do peso, somente a essa atitude de tirar o pão. Né? Ela termina dizendo o que é óbvio, que isso não é verdade, né? Tem uma tal de um modelo transteórico de Prochaska, né, que diz que isso não é verdade. Por quê? Porque quando a gente começa a dizer que tirou o pão, na verdade a gente já está dentro de uma sequência de mudanças. Por exemplo, você tirou o pão por quê? Porque você agora já vai escolher alimentos mais saudáveis, você provavelmente já aumentou sua atividade física diária, né? Então, embora você enxergue que o problema seja o pão, você já tomou uma série de medidas que vão mudar a sua relação com o peso, né? Não só o pão, né? Se você já identificou que o pão era ruim, você tende a ir cortando doce e outras coisas mais para chegar nesse nível. Bom, ela diz que a mesma coisa acontece com a atividade física, né? Quando a gente começa a pensar assim, eu tenho que fazer atividade física, né? Que a gente vai incluir exercício físico na nossa rotina. Ela diz que, de certa forma, há também todo um encaminhamento, mesmo que seja lá uma busca por saúde ou por estética, né? Que normalmente a gente se encaminha primeiro em busca da estética, a saúde vem a reboque, né? Como seres vaidosos que somos. Aí ela diz que mesmo assim a gente começa, dificilmente a gente vai partir somente para a atividade física, né? A gente começa a querer olhar com outros olhos, né, o tipo de alimento que a gente tá consumindo. E uma pesquisa foi publicada então na revista Nutrients, né, Nutrientes, que mostra pontos importantes, né, em relação a isso, assim, esclarecendo essa relação que a gente já tem uma certa ideia de que existia, né? Esse estudo ele examinou então a relação especificamente entre a atividade física e os efeitos que essa atividade física tem sobre como a gente come e sobre o que a gente come. O universo da pesquisa é pequeno, foram 41 adultos saudáveis com peso normal. O peso normal é indicado pelo IMC, né, o Índice de Massa Corporal. Nesse caso, foi adotado um IMC médio de 23,7. O IMC é fácil de calcular, né? Você vai pegar o seu peso e vai dividir pelo quadrado da sua altura. Ou seja, você multiplica a sua altura pela própria altura. Por exemplo, 1,60 m vezes 1,60 m. Aí você vai achar o quadrado da sua altura. Pronto, vai pegar esse número e vai pegar o que indica o seu peso. Vamos dizer que você pesa 80 quilos, então você vai dividir 80 pelo quadrado da sua altura, né? Aquele 1,60 por 1,60, vai pegar esse número. O resultado que aparecer é o seu IMC, o seu Índice de Massa Corporal, e ele é considerado então peso normal. Nessa média aí, pelo menos para a pesquisa, foi na média de 23,7. Se eu não me engano é peso normal, acho que até 24. Depois começa, né? Sobrepeso, obesidade leve, obesidade moderada, obesidade mórbida e as fases da obesidade mórbida. Bom, então no 41 adultos saudáveis dentro desse peso normal, 23 mulheres, 18 homens e as idades entre 19 e 29 anos. Pessoal mais ativo.
Mas uma ordem aleatória, eles botaram um grupo para completar 45 minutos de exercício aeróbico, aquele que a gente sua mesmo, e não aquele de musculação, não que a gente não sue na musculação, mas que o objetivo seja ficar sem fôlego, né? 45 minutos de exercício aeróbico. E um outro foi uma condição de controle de repouso. E aí eles foram avaliando a quantidade de alimentos e as preferências alimentares intertemporais, que eles chamam que é a preferência para consumo imediato, que é que preferiu consumir ali na hora para o que quis comer até 4 horas depois. E foram avaliados então essa quantidade e essas preferências por meio de questionários eletrônicos que davam dicas visuais dos alimentos. E aí aqui, agora eu estou lendo mesmo a reportagem, né? Durante cada visita, aqueles designados ao grupo de exercícios responderam a questionários eletrônicos antes da atividade física, dizendo o quão famintos ou satisfeitos estavam, a quantidade de alimento, o tamanho da porção e a escolha entre os tipos de alimentos. Então, depois de responder aí esse questionário, esses participantes tinham que completar seus 45 minutos de exercício numa bicicleta ergométrica. É aquela que a gente não sai do lugar. Quando terminava, eles respondiam o questionário de novo. E ainda respondiam de novo quando completavam 30 minutos de descanso. Quer dizer, antes de começar o exercício, logo que acabava o exercício e 30 minutos depois de acabar o exercício. Ou seja, já estavam na fase de descanso. E aqueles que não estavam fazendo exercício nenhum, o pessoal do grupo de controle lá de descanso, eles também faziam 3 rodadas de questionário. Só que como não tinha 45 minutos de exercício, eles faziam 45 minutos de repouso. Então, se perguntava antes do repouso, 45 minutos de repouso e depois 30 minutos também que já tinham parado esse repouso controlado. Então, comparando os grupos, segundo lá a publicação da coluna do UOL, o que fez o exercício teve um aumento na quantidade de alimentos escolhidos, tanto imediatamente após o exercício, quanto após esse descanso de 30 minutos, sendo que dentro do grupo que treinou, esse aumento foi menos robusto logo após o treino do que 30 minutos depois. Quer dizer, acabou o exercício, você não tinha tanta fome. Interessante, eu posso até dizer, porque já passei muito por isso. Eu praticamente não sinto fome depois do exercício, né? Então, o aumento logo após o exercício, ele foi menor do que 30 minutos após. O organismo descansou, aí a fome chegou. Então, lendo aqui a reportagem, existe um quadro de redução na sensação de fome ou apetite de uma pessoa durante e logo após o exercício. Esse fenômeno é causado por hormônios anorexígenos e reações dos hormônios estimuladores do apetite. Isso como resultado do exercício, podendo justificar o aumento menos robusto logo após o exercício. Bom, eu, como disse, no meu caso, isso confirma. Acaba o exercício, eu não tenho fome, né? Porém, segundo a reportagem, porque alguém pode comer mais comparado a quem não treina após o exercício? Simples, né? Nosso corpo sabe das nossas necessidades e responde a estímulos psicológicos. Aquela sensação de recompensa. E esse é o problema, né? Que tem gente que faz atividade física e diz, agora eu vou tomar um milkshake. Eu mereço. E fisiológicos exercícios. Sinais metabólicos e endócrinos do seu corpo que estimulam a ingestão de alimentos para compensar o aumento do gasto energético. Por isso, a gente precisa ter a consciência de que do que exatamente o nosso corpo precisa, para não confundir essa relação de necessidade fisiológica com merecimento ou recompensa, que é onde a gente se lasca. Porque a maioria das pessoas faz aí uma atividade, né, profunda, pesada, diz, não, agora eu mereço aquela torta, né, bem recheada, normalmente doce, ou aquele sanduíche de fast food. Bom, só que a reportagem já diz que o corpo, obviamente, é mais inteligente do que a gente pensa. E ele vai, sim, querer buscar essa energia. E se a gente não começar a trabalhar com essa parte de consciência, a impulsividade, vamos terminar optando por alimentos altamente calóricos. Aí você diz, falei que não tinha que treinar, não funciona. Treino e não tem um resultado. Porque você come muito depois, né? Para compensar a queda de energia. E aí não vai fechar mesmo a conta. Então, o ideal
é que você observe a alimentação, né? Mas lembrando que quando começa a atividade física, realmente logo após dela você não vai ter fome. Tem que ter cuidado com o depois, né? Os 30 minutos depois, que é quando a coisa começa, né? E é preciso então muito cuidado com essa referência que a gente tem de que eu fiz atividade. Muita gente faz isso, eu comi um bolo agora e amanhã eu queimo correndo. Não é dessa forma, né? E depois tem toda uma relação aí com a insulina também, que aliás, aproveitando essa deixa aqui, a gente vive uma epidemia de diabetes e ninguém fala a respeito. Eu já falei muito aqui que açúcar é uma droga. Eu me reconheço viciada nisso. Eu passo períodos que eu consigo ficar distante sem problema algum, mas basta comer um pedaço para todo o meu sistema descompensar e eu querer comer mais e mais e cada vez mais frequente. É um verdadeiro inferno me livrar do doce, né? Então a gente vive uma epidemia de diabetes. O açúcar mate, ele é consumido livremente, né? As pessoas botam açúcar em absolutamente tudo, né? Um refrigerante, por exemplo, um copo de refrigerante chega a ter 8 colheres de sopa de açúcar para você poder aguentar tomar aquela bomba de elementos químicos ali misturados, né? De substâncias químicas misturadas. Então a gente tem que ter cuidado demais com a alimentação. O bom da vida se você já está vendo que precisa fazer uma atividade física, você já deve estar observando alguma coisa que está errado no seu dia a dia. Muito sedentarismo, comendo demais, sem necessidade. Então, uma coisa vai levar a outra, né? Fazer atividade física, por exemplo, vai diminuir a quantidade de comida que você come logo após. Mas precisa ter cuidado, então, com os 30 minutos depois. E não adianta só achar que só atividade física vai emagrecer, né? Não vai. Não é fechar a boca, tem que escolher os alimentos corretos, né? A gente, de fato, precisa de carboidratos, precisa de energia. Agora você pode escolher dentre os carboidratos, por exemplo, não precisa comer o biscoito, não precisa comer o bolo, pode comer uma fruta que também é um carboidrato, também vai lhe dar energia. Talvez não dê o mesmo prazer, né? Mas vai dar a mesma energia de uma forma mais saudável, porque é queimado mais lentamente. O que lasca para quem tem diabetes, seja ela pré-existente ou não, é essa saciedade rápida, né, que esses carboidratos processados ou ultraprocessados fornecem. Você come, encheu ali, mas com meia hora depois acabou esse enchido. Isso é tão forte que o organismo tenta compensar, voltando agora para a atividade física. Vocês podem observar que se você passou a noite em claro, né, se você participou de uma festa, né, se você está de ressaca, quando chega o outro dia, né, que vai chegando a hora de comer, você sente a necessidade de comer o alimento mais louco que tiver no mundo, aquela coisa bem calórica, aquela bomba calórica, é o que dá vontade de comer, principalmente massa. Dá muita vontade de comer massa. É seu organismo tentando compensar a perda de energia, já que você não dormiu, passou a noite em claro. Então a compensação vem no dia seguinte e aí o juízo fica louco, não consegue discernir qual é o alimento correto, só quer o que não presta. Então você precisa se projetar, planejar antes para usufruir melhor então dessa relação dos exercícios físicos com a alimentação e inclusive esse de festas, né? Passar a noite em claro gastando energia para não compensar de forma pior no dia seguinte. Bom, espero ter ajudado aí, já que a gente está há tanto tempo na pandemia que já começa a discutir se um dia a gente vai sair dela e quando sair, com quantos quilos a mais a gente vai sair. Então é preciso projetar um pouco de saúde para quando chegar esse dia a gente esteja bem, né? Não se incomodar tanto com os quilos recebidos, mas muito mais com o fato da gente estar um pouco mais sedentário, porque a movimentação diminuiu. É isso, né? Deixa uma boa semana para todos, muita responsabilidade aí nessa pandemia. Renovo convites para domingo que vem, a partir das 10 da manhã, com os 2 podcasts, né? Um sobre futebol e outro sobre assuntos variados. Até lá!